Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe a sua vida nesta quinta-feira, dia 30 de março. Que o Senhor possa derramar inúmeras graças na sua vida. Também amanhã, dia 31 de março, eu e a Edneia estaremos completando 39 anos de vida matrimonial. Que graça, né? Parabéns para nós e muitas bênçãos do céu para a nossa vida matrimonial. É uma alegria poder compartilhar isso com você e também trazer a você a palavra de Deus, esta palavra que é viva e que é vida para cada um de nós. É justamente isto que nós vamos meditar nesta quinta-feira, esse dia de adoração, dia de nos encontrarmos com Jesus Eucarístico, para recebê-lo na Eucaristia e também para adorá-lo no Santíssimo Sacramento do altar. O Evangelho que nós vamos meditar está em João 8, versículos de 51 a 59. João 8, 51 a 59. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior do que nosso pai Abraão? E, entretanto, ele morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pegaram então em pedras para lhe as atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, como eu disse, a palavra de Deus que nos une, a palavra de Deus que nos fala, a presença de Deus que nos é transmitida. Então nós vemos a importância da palavra de Deus para a nossa vida. Começando o Evangelho, de hoje, Jesus vai dizer para nós: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, jamais verá a morte. Vejamos então a importância desta palavra. Aquele que conhece, aquele que guarda a palavra de Deus, guardar no sentido não só de aprender,
mas no sentido de ser orientado, de ser conduzido, ou melhor, de deixar-se orientar, deixar-se conduzir por esta palavra, jamais verá a morte, porque a palavra de Deus, ela se fez carne e ela habitou entre nós. A palavra de Deus é o próprio Jesus que está conosco, que está no nosso meio. Os judeus se arrepiavam, quando Jesus dizia algo que eles não gostavam de ouvir. Eles então armavam ciladas, eles queriam colocar sempre Jesus de saia justa, como eu digo sempre, porque eles, somente eles, eram os detentores da verdade. Somente eles sabiam as Escrituras, somente eles conheciam as leis. Então Jesus fala: vós que conheceis, dizeis conhecer a Deus através da palavra, vós não conheceis coisa nenhuma, vocês não conhecem. E se eu disser que eu não conheço a Deus, eu estou mentindo, sendo mentiroso como vós sois mentirosos. Então veja bem, meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu digo, a importância de nós conhecermos, a importância de nós recebermos a palavra de Deus, a importância de nós nos abrirmos para os ensinamentos de Jesus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus se torna vida em nós a partir do momento que nós a abraçamos, a partir do momento que nós desejamos fazer a vontade do Senhor. Os judeus, eles sabem as Escrituras, mas eles não vivem. Eles permanecem firmes em sua rejeição a Jesus, especialmente quando Jesus diz que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o enviado de Deus. E eles então começam a questioná-lo de todos os jeitos. Eles tinham Abraão como pai, E Jesus falava: vós não conhecestes o Senhor, porque vocês não obedeceram a palavra. Mas eu conheço. E como então o Senhor não tem nem 50, você não tem 50 anos e diz que conheceu Abraão? Como assim? Jesus disse para ele: antes mesmo que Abraão fosse, ou ele existisse, eu sou. Porque Jesus, ele é Deus. Ele estava desde o princípio com o Pai e com o Espírito Santo. E ele então veio como criança, como menino, como bebê, aqui no nosso meio, para poder viver como homem aqui na terra, para nos ensinar a vivermos no céu. Todos aqueles que acolhem os seus ensinamentos herdarão o céu. Jesus cumpre a palavra do Pai. Ele cumpre a palavra do Pai, de vir a nós, de ser a palavra, de ser a vida. Irmãos, feliz é quem adora o Senhor, o nosso Deus. Mergulhando nos seus ensinamentos, Ele nos leva a nos prostrarmos diante dEle, diante do seu corpo e do seu sangue. Irmãos, será que nós temos também, será que nós somos também como aqueles que diziam conhecer a Deus,
e não obedeciam a palavra de Deus? Não guardamos a palavra de Deus? Ou será que nós guardamos? Então, é importante para você e para mim ouvir a palavra, nos colocarmos diante do Senhor. Hoje, nessa quinta-feira, movidos pela palavra, conduzidos pelo Espírito, nos coloquemos no coração de Deus, através da adoração, recebendo a Eucaristia, indo ao Santíssimo, fazer um momento de adoração. Nesse instante, nós vamos fazer esse minutinho de oração diante do Santíssimo. Nos acompanhe, que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, nós queremos te adorar, te bendizer, te glorificar por esse dia que o Senhor nos dá, Senhor, o teu corpo e o teu sangue, para nos curar, para nos salvar, para nos libertar. Senhor, tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Bendito seja, Senhor. Acolha em teu coração cada uma dessas pessoas que agora estão, Senhor, participando conosco, que esperam, Senhor, de ti um milagre. Realiza, Senhor, um milagre na vida dessas pessoas que agora estão nos vendo, Senhor. Cura, Senhor, toca, restaura essas vidas, pelo poder do teu sangue. Amém. Amém, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria!